gente, o Viajando com André Gressano, mostra em tempo real tudo que está acontecendo. A gente vai mostrar um pouquinho que nós estamos aqui na estrada rumo ao trajeto Origens, né, de Origens Germânicas, aqui com o gramado receptivo, a agência. Nós estamos aqui com essa turma linda, vou mostrar pro pessoal. Olá! Essa turma linda aqui acompanhando. Nós estamos indo conhecer esse roteiro e a gente foi surpreendida aqui com uma parada, gente, trânsito bem parado aqui no caminho. A gente ainda não sabe o que é, mas logo que eu descobrir, vou estar informando também, fica aqui registrado. Até logo mais, gente. Bom, descobrimos o que aconteceu. Estamos aqui passando, foi algum acidente. Foi um acidente, gente, com uma Land Rover gigante aqui na estrada, ó. E com esse caminhão, tava tudo trancado. Nossa, gente, olha só. Destruiu. Mas acredito que a pessoa tá bem. Teve ambulância, passou antes. A gente não sabia o que era, mas agora a gente já sabe. Foi um acidente. Vamos torcer que estejam todos bem. Bom, estamos passando aqui pelo Snowland. Aqui é um parque que simula você estar nas montanhas esquiando. Ele tem toda essa estrutura porque ele é um parque totalmente gelado por dentro. Você consegue esquiar. Vamos ver se a gente consegue trazer em algum momento o nosso roteiro aqui, o Snowland, também para vocês. Então vamos lá, que nós estamos a rumo Origens Germânicas aqui em Nova Petrópolis. Agora nós vamos fazer uma paradinha, o Gilberto vai falar que é num parque... Parque Pedras, Esculturas Pedras do Silêncio. Olha que lindo, só o nome já remete, deve ser um parque bem diferente, né, gente? Pedras do Silêncio. Então vamos lá. Parque aí. Estamos chegando aqui no Parque Esculturas Parque Pedras do Silêncio. Olha, interessante o jardim deles em cima do telhado, ó. Que lindo, né? Tudo muito cuidado, gente. Aqui a região realmente tem um capricho em cada detalhe. Então vamos lá. Bom, então chegamos aqui no Parque Esculturas Parque Pedras do Silêncio. Nós vamos conhecer. Ai, olha só que lindo, o mascotinho. Ai, que fofura. Que fofura, o mascotinho. Então, vamos lá que vamos conhecer esse trabalho lindo de esculturas. Pessoal cuidando. Tudo bom, vamos acompanhar vocês. Vamos lá. Tudo bom? Tudo bom? Tá? Vamos lá. Obrigado. Então vamos lá conhecer. E vocês são da onde? Minas Gerais. Não é tão frio quanto aqui, né? Sem bateria, carrega aqui. Olha que bacana. Aqui toda a estrutura. Minha mãe gosta demais, né? Tem mais de 100 peças diferentes. Olha que lindo o ambiente. Olha que legal. Olha que amor. Olha a nona. Olha que lindo. Que bacana. Olha só que lindo, gente. Olhem o lago. Que bacana. Gente, olha que legal, a família fotografando. Vocês aparece aquela escultura gigante. Aqui nós estamos com o nosso guia, que é o proprietário e idealizador desse projeto, desse espaço lindo. Seu Valmor, né? Certo, isso aí. Seu Valmor vai nos apresentar todo esse espaço, né, seu Valmor? Tá legal, obrigado, sejam bem-vindos aí, espero que curtam bastante, né? Com certeza, vamos acompanhar. Meu nome é Valmor, eu sou um dos proprietários do parque, também o idealizador do projeto, e a gente sempre gosta de falar um pouquinho sobre a parte histórica, que ela é bem interessante para vocês entenderem melhor a visita guiada que a gente vai oferecer para vocês.
Então o parque ele foi montado com o principal objetivo de resgatar a história da imigração germânica da região e divulgar essa história por intermédio de esculturas. Para isso, inicialmente foi montado um roteiro histórico e cultural, onde a gente teve a ajuda de vários historiadores aqui da região, e esse roteiro, depois de pronto, ele serviu de base para 3 escultores gaúchos contar então essa história por intermédio dessas esculturas. Um desses escultores é o Cristóvão Hullen. Ele esculpiu aproximadamente a metade dessas, um pouco mais de 80 esculturas, e ele continua esculpindo tanto em pedra para ampliação do parque, como também obras em madeira. E ele esculpe de uma temática diversa, são peças comercializadas e algumas delas ficam em exposição na nossa sala de souvenirs que vocês vão passar na saída. O segundo escultor é o Rogério Bertoldo. Ele tem um ateliê dele a 300 quilômetros daqui, então ele veio de lá para cá, morou um tempo aqui no parque e durante esse tempo ele esculpiu praticamente a outra metade dessas esculturas. E uma obra foi esculpida pelo escultor Rodrigo de Azevedo no ateliê dele, que depois de pronta a gente trouxe ela para compor o nosso acervo. A matéria-prima que foi utilizada nas esculturas é o arenito. O arenito ele é uma rocha ou uma pedra de formação sedimentar que nós temos em abundância aqui no Rio Grande do Sul. E foram utilizadas um pouco mais de 300 toneladas dessa pedra para esculpir o parque. Ainda o nome, Esculturas Parque Pedras do Silêncio, ele surgiu da ideia de que essas esculturas, as pedras, elas estão em silêncio contando essa história da imigração. Então essa foi a inspiração do nome do parque. E o projeto ele completou no mês de novembro 6 anos de abertura à visitação, e antes disso foram mais 4 anos de trabalho, desde a questão histórica, artística e a estrutural, então até a gente conseguir abrir ele às visitas. E outra coisa bem interessante que a gente sempre chama atenção é a técnica de construção que esses primeiros imigrantes utilizavam para construir as suas casas, onde eles utilizavam a técnica enxaimel, que a gente exemplificou aqui nessa pequena fachada. Então essa técnica ela consiste em inicialmente montar uma estrutura ou um esqueleto de madeira, onde essas peças elas são encaixadas umas nas outras e presas com tarugos de madeira. Então eles não utilizavam pregos. E depois desse esqueleto, dessa estrutura pronta, eles usavam os materiais que mais eles tinham à disposição nos locais onde eles iriam construir para fechar as paredes. Então a gente exemplificou um lado utilizando tijolos, do outro lado pedras, ou ainda de pau a pique. Então era sempre dentro das condições financeiras e também dos materiais que eles tinham à disposição. E aqui no parque toda a estrutura ela foi montada utilizando materiais de reaproveitamento de antigas construções. Pessoal, eu vou acompanhar a visita de vocês até uma certa parte, onde a gente vai falar um pouquinho da representação dessas esculturas. Outra coisa que eu sempre gosto de lembrar, vocês vieram visitar o ponto número 1 a ser visitado em Nova Petrópolis, segundo os avaliadores do site do TripAdvisor, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela visita, espero que você tenha uma boa experiência aqui com a gente e já agradeço antecipadamente também caso alguém queira nos avaliar depois da volta. Tá bom, pessoal? Então vamos botar a musiquinha para quem vier depois e nós vamos seguir iniciar o passeio. Vamos lá. Vamos lá, gente. Durante o passeio, fiquem bem à vontade para fotografar, tá? Eu sempre brinco, tentem me evitar na fotografia para não estragar a foto de vocês. E outra coisa, nós temos um pequeno livrinho à venda, onde tem as fotografias e todas as esculturas também, e o descritivo da representação de cada uma delas. Ele é vendido a R$5, tá? Mas se alguém tiver interesse. E outra coisa, por cenários esculpidos na pedra, essa saga está representada. E nesse primeiro cenário está representado o que motivou a saída da terra natal. Por que esse povo saiu da Europa para vir para o Brasil? Para isso a gente volta no tempo, para final de 1700, início de 1800, onde na Europa várias guerras aconteciam, e principalmente as guerras napoleônicas, que estão representadas aqui na parte superior pelos soldados, e essas guerras causando muita fome e miséria entre a população, que está representada aqui pelo prato vazio e a panela vazia. Outro fator muito importante que acontecia naquela época na Europa foi a Revolução Industrial,
que ela também deixou muitas altas taxas de desemprego entre a população, que está representada aqui na parte central por famílias inteiras desocupadas, sem ter fonte de renda e tendo dificuldades de sobreviver dignamente. E do lado está representado um emissário do governo brasileiro que ia para a Europa divulgando uma possibilidade de uma vida melhor aqui na América. Então por isso que nós tivemos grandes levas de imigrantes germânicos vindo aqui para a nossa região a partir de 1824, que foi o marco e início dessa imigração. Nós estamos aí prestes a completar 200 anos dessa história, né? Pessoal, aqui no segundo cenário, a gente representou então a despedida, onde se conta a história de uma jovem moça que resolveu vir para o Brasil em busca dessa vida melhor aqui na América, e a família dela então iria ficar na Europa. Então ela dando o último abraço, abraço de despedida na mãe, e do lado o pai consolando o irmão mais novo dessa moça, que chorava a despedida da irmã, porque ele sabia que dificilmente eles voltariam a se encontrar. Então normalmente eram despedidas para sempre, né? Aqui, pessoal, a gente fala um pouco das dificuldades de uma viagem de navio desse porte há quase 200 anos atrás. Vale lembrar que lá no início, em 1824, essas viagens ainda eram feitas com barcos veleiros e elas poderiam durar até 100 dias, desde o embarque na Europa até o desembarque aqui no Brasil. E para fazer esse cenário, a gente se valeu de vários relatos escritos na época por imigrantes que vinham e descreviam como transcorriam essas viagens. E nesses relatos dizia que muita gente passava mal em função do balanço das ondas e que um tinha que estar ajudando o outro. Muita gente ocupando um pequeno espaço físico nessas embarcações. Aqui está representada a morte que assolava essas populações em função de doenças contagiosas, a má conservação dos alimentos, a precariedade das condições de higiene. Então causavam muitas mortes dentro desses imigrantes que vinham para cá. E outro relato muito interessante, ele dizia que eles tinham que se acomodar em compartimentos na parte superior dos porões desses navios para poder esticar o corpo e poder dormir. Então essa é a representação aqui da parte superior. Ao Brasil, onde mais de 95% dessas embarcações, o primeiro ponto de chegada aqui no Brasil era no Rio de Janeiro. Até porque era a capital do Brasil naquela época. Lá os imigrantes eles eram desembarcados e ficavam alojados na Ilha das Flores, na Baía da Guanabara, em quarentena, para depois serem redirecionados para as colônias onde eles iriam habitar. Então aqui se fez a representação do barco, o veleiro, né, no qual foi feita a travessia Europa-Brasil, os pequenos botes desembarcando esses imigrantes. E outro relato muito interessante dizia que eles se encantavam com a beleza natural que eles encontravam aqui no Brasil, onde em vários relatos aparecia o relevo e o mar do Rio de Janeiro, que também está representado aqui nesse cenário. Aqui, pessoal, é que fala um pouquinho de razões por colonizar a nossa região. Por que esse povo vinha aqui para o sul do Brasil? Apesar do frio, né? Pô, os caras... O clima era frio também, né? É, né? Também é verdade. É. Mas vale lembrar que nessa época, o sul do Brasil ele foi palco de vários conflitos ou guerras em função de divisas ainda mal definidas entre o Brasil e as colônias espanholas. Então, com o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. E o governo brasileiro ele também queria povoar mais intensamente essa região para evitar então a invasão dos países vizinhos. E aqui nesse cenário então a gente representou o que esses imigrantes encontravam, principalmente aqui na nossa região. Florestas densamente fechadas, que tiveram que ser desbravadas à base do machado. E aqui a construção de estradas e acessos até essas colônias, que também teve que ser feito na base da picareta, né? Aqui nós falamos um pouco a caminho da colônia. Então, como a gente viu do Rio de Janeiro, eles eram redirecionados, aí sim com barcos menores, que eles chamavam de barcos costeiros. Eles vinham costeando o litoral brasileiro
até a cidade de Rio Grande, onde a Lagoa dos Patos desemboca no mar, vinham pela Lagoa dos Patos até Porto Alegre e de Porto Alegre por rios navegáveis até onde eles conseguiam chegar. A nossa região, o ponto navegável mais próximo, fica aí a 50, 60 quilômetros daqui, em função do relevo montanhoso, né? E dali então tinha que ser ou no lombo da mula ou a pé. Então esse trajeto está representado aqui nesse cenário. E um relato muito interessante, resgatado e representado aqui, dizia que as mulas, elas não poderiam ser carregadas com a carga excedendo a largura do corpo da mula, porque os acessos até as colônias eram muito estreitos, muitos obstáculos com árvores, pedras e nas encostas dos morros onde eles tinham que cruzar para que essa mula então não se desequilibrasse e caísse. Aqui, pessoal, a gente fala um pouquinho de promessas não cumpridas. Quando a gente lembra ali lá no primeiro cenário, o emissário do governo brasileiro que ia para a Europa, então divulgando essa possibilidade de uma vida melhor, ele também queria que esse povo viesse para cá para suprir as necessidades que tinham aqui. Então ele prometia o que era importante na vida deles lá na Europa para que realmente viessem. E eles sabiam que eles prezavam muito a educação dos filhos, a questão da religiosidade, da fé era muito forte entre eles. Então prometiam colônias estruturadas com escolas, igrejas e assistência médica. E se sabe que poucas colônias estavam estruturadas com o que era prometido. Então aqui a gente representou famílias inteiras chegando na região e cadê o que foi prometido? E não tinha outra alternativa além de enfrentar a situação do jeito que ela se encontrava e aos poucos então ir estruturando essas colônias. Pessoal, aqui a gente fala um pouquinho da origem do nome de Nova Petrópolis. Por que Nova Petrópolis? Então a colônia de Nova Petrópolis ela foi fundada em 1858, 35 anos após esse processo migratório que ele começou na região dos vales e foi avançando territorialmente. Chegando aqui, o relevo e o clima, ele lembrava muito o relevo e o clima de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde a família real então tinha residência serrana. Então, em homenagem a isso, deram o nome aqui de Nova Petrópolis. Então aqui a gente fez a representação do relevo, que foi a semelhança que deu origem a essa homenagem. Aqui o busto de Dom Pedro II, que foi ele o imperador em 1858, quando foi fundada a colônia de Nova Petrópolis. E aqui nós temos o brasão da cidade, onde tem a representação da araucária, nosso pinheiro, árvore típica nativa e bem importante aqui na região. A energia elétrica e a produção agrícola, porque ela foi a base da economia lá no início também. E aqui a gente tem a representação da andorinha. A andorinha, por ser uma ave migratória, ela representa então esse processo migratório do povo que veio colonizar a nossa região. Então aqui um pouquinho da origem do nome e o significado dos símbolos da cidade. Bom, gente, estou amando porque conhecimento histórico, troca de experiências, eu acho que como é importante a gente trazer dentro desse roteiro de viagem conhecimento. Então estou muito feliz desse passeio aqui, nesse espaço aqui das pedras, podendo mostrar um pouquinho da colonização alemã aqui da região. Origens germânicas. Nós estamos agora nessa trilha com muito verde, gente, olha que a natureza, muito verde, muita cor, né? Muita vida. Então, um passeio realmente encantador, gente. No espaço das profissões, onde estão representadas as profissões que mais apareciam dentre os primeiros imigrantes que chegaram aqui na nossa região. Onde essa escultura aqui, ela representa o agricultor, que a gente julga ter sido a profissão mais importante, porque dali que gerava o alimento da família e da colônia de uma maneira geral. Uma coisa muito bacana, agricultor em alemão é Bauer. Bauer é um sobrenome também. Então essa origem de sobrenomes com base na profissão, na cultura germânica, segundo os historiadores, isso aconteceu na Europa, bem antes deles virem para cá. Aproximadamente entre 1100 e 1300, eles iam se juntando em pequenas aldeias e já não era mais suficiente só chamar pelo primeiro nome, João, José ou Pedro.
O João o agricultor, José o carpinteiro, Pedro o ferreiro. Isso foi dando origem de sobrenomes com base na profissão. E vocês vão ver aqui, pessoal, vários sobrenomes assim bastante conhecidos entre a gente que tiveram então a origem na profissão. Aqui eu falo um pouquinho da parte técnica também. Nós temos no parque duas esculturas que não foram esculpidas somente num bloco de pedra. Eu vou chamar a atenção quando a gente passar por ela. Essa daqui, por exemplo, é um bloco de pedra. Ela mede 2,20 metros de altura, pesa aproximadamente 2 toneladas e, em média, as nossas esculturas demoraram 30 dias, cada uma para ser esculpida. Então aí dá para ter uma ideia geral também da parte técnica, né? Pessoal, depois só virando para o outro lado. Aqui nós temos a representação do carpinteiro, que em alemão é o Zimmermann. Então o Zimmermann, ele é o profissional que ele utilizava a madeira bruta para construir carroças, os arados, as cangas de botar nos animais, né? A estrutura das casas em Chaimel, que a gente viu lá no início, também era esse profissional que fazia. E outra coisa bem interessante representada aqui é a tradição dos filhos, desde cedo trabalharem junto com os pais, e os pais então poderem passar os conhecimentos do ofício para os filhos. Então aqui está representado o filho junto com o pai no trabalho. Pessoal, aqui nós temos a representação do tanoeiro. Tanoeiro, que em alemão é o Böttcher ou Fassbinder. Então é o profissional que ele tinha o conhecimento para construir esses barris de madeira com essas cintas de metal em volta. Ele também foi um profissional assim de extrema importância nessas colônias, porque esses barris, além de serem utilizados para envelhecer vinho, cachaça, armazenar cerveja, eles eram muito utilizados para armazenar ou transportar cereais. Então eles abriam essas tampas, enchiam de cereais, tampavam, ou para armazenar ou para botar sobre mulas e carroças para transportar. Parece um pouco estranho nos dias de hoje, né? Mas a gente volta no tempo quando eles não tinham acesso aos sacos, às sacarias, né? Então essa era a embalagem que eles tinham para armazenar ou transportar cereais e, consequentemente, também um profissional assim, de extrema importância. Aqui, pessoal, nós temos a representação do marceneiro, que um pouquinho diferente, que em alemão é o Schreiner, tá? Um pouquinho diferente do carpinteiro. Ele utilizava a madeira já beneficiada, já serrada em tábuas e basicamente para a construção de móveis e esquadrias. Então as mesas, cadeiras, armários, cristaleiras, balcões, portas e janelas para a construção das casas, né? Então também depende do tamanho da colônia, tinha sua quantidade de Schreiners. Que ela não faltava em nenhuma propriedade, que é a pedra de amolar ou rebolo, né? Como a gente fala muito em história, a gente brinca que esse aqui é o bisavô do esmeril, né? Então movia manualmente e aqui afiava as ferramentas de corte. Uma coisa bem interessante, originalmente aqui também era utilizada uma pedra. É a mesma pedra que nós utilizamos nas esculturas, é o arenito. Ela é uma pedra muito abrasiva, ela desgasta os metais. Então, inclinando aqui as ferramentas de corte e movimentando essa pedra, ela vai desgastando e afiando facas, facões, enxadas, foices e assim por diante, né? Então, uma ferramenta bem importante nas colônias também. Aqui, pessoal, nós temos a representação do ferreiro, que em alemão é o Schmied, ou os Schmidts, todos que a gente conhece aqui no Brasil, né? Schmidt, nós temos várias grafias diferentes, terminais com DT, 2Ts, TH, TZ. São grafias que foram se alterando à medida que o tempo foi passando por vários motivos. Eu sempre brinco que o principal motivo é que o sobrenome alemão é fácil de escrever, né? Então, por isso que saem tantas grafias diferentes, né? Mas todos eles tiveram a origem na profissão do ferreiro. E também como profissional ele foi muito importante, então, porque ele utilizava o ferro bruto para fazer ferramentas, as ferragens das casas, carroças, as ferraduras dos cavalos, né? Numa época onde a tração animal foi muito importante. Então também um profissional assim, de extrema importância nessas colônias. Lista aqui da região que sempre fala assim que o alemão, para ter um sobrenome de origem alemã mesmo, no mínimo uma vez por mês tem que soletrar o sobrenome, né? Vai num consultório, qualquer coisa, tem que soletrar, senão não... Pessoal, aqui nós temos a representação do vinhateiro, que em alemão é o Winzer.
Então é o profissional que ele cultivava a uva e dessa uva extraía os produtos que eles tinham conhecimento. Então se fala aí dos vinhos, sucos, vinagres, geleias, uvas passas e assim por diante. Uma representação que a gente sempre chama atenção é aquela pequena cestinha ali ao lado, né, que é o lanche ou a merenda que eles levavam junto para a lavoura para evitar então os deslocamentos constantes. Aqui na nossa região, o lanche ou a merenda nós conhecemos pela palavra Frühstück. Porém, a palavra Frühstück na Alemanha, ela quer dizer o café da manhã. E nós entendemos como lanche e merenda. Por que essa diferença de entendimento dessa palavra? Porque os primeiros imigrantes, eles levavam um pouquinho do alimento do café da manhã para servir como lanche. E aí, com o passar das gerações, hoje nós entendemos aqui a palavra Frühstück como lanche e merenda e não como café da manhã. Isso também exemplifica um pouco como os idiomas são dinâmicos, como eles vão mudando o entendimento à medida que o tempo vai passando. Esculpiu uma obra única, é essa escultura aqui. Por que a gente chama atenção para isso? Para vocês observarem os traços da escultura, como são diferentes, né? Assim como cada pessoa tem a sua letra, a maneira de desenhar, pintar, os escultores também têm os próprios traços que colocam na escultura, e isso é bem visível aqui nessa obra, né? E outra coisa bem interessante, a própria matéria-prima, ela é um pouco diferente. Segundo os geólogos, no Brasil nós temos mais de 30 tipos de arenito, durezas diferentes, colorações diferentes. O grão da areia que compõe a pedra é uma areia mais grossa, mais fina. Também, segundo os geólogos, como ela é de formação sedimentar, é areia que ficou acumulada por 280 ou 290 milhões de anos até ela sedimentar e virar rocha. Então, onde tinha uma areia mais fina, o grão da pedra fica mais fino. Onde tinha uma areia mais grossa, o grão da pedra fica mais grosso, né? E como essa escultura ela foi esculpida no ateliê desse escultor, da onde ele retirou essa pedra, ela tem uma procedência diferente e, consequentemente, essas características diferentes também. E como eu contei ali adiante, tá? Aqui foram utilizados 2 blocos de pedra para esculpir ela. E como representação, é a representação do curtidor, que em alemão é o Gerber. Então eles montavam um cavalete com um tronco de árvore, com um pedestal, onde esse couro, a pele do animal era largada por cima e o curtidor com uma navalha curva, ele raspava esse couro para tirar uma eventual carne, uma gordura que tivesse sobrado na hora da esfola. Então aqui era um processo de limpeza para depois esse couro ir para tanques e fazer o processo de curtimento propriamente dito. Pessoal, aqui nós temos a representação do alfaiate, que em alemão é o Schneider. Aqui a gente brinca que esse aqui é o Silva dos alemães, é um dos sobrenomes que mais aparecem na cultura germânica. Até tem uma brincadeira que faz aqui na região, tem tanto Schneider que se chutar uma moita sai 5 correndo, né? Brincadeiras à parte, mas tem bastante, tá? E também, pessoal, como profissão, ela é praticamente extinta hoje, né? Mas a gente voltando no tempo para uma época onde não se tinha a opção de compra de roupas prontas como se tem hoje, também foi um profissional assim de extrema importância porque fazia as roupas sob encomenda e sob medida. Comerciante, que em alemão é o Kaufmann ou o Geschäftsmann. Eu sempre brinco aqui também, se alguém quiser aprender a falar o alemão, uma boa palavrinha para começar aqui, Geschäftsmann, né? Também essa daqui, o resto é barbado, né? Aqui também, por que duas palavras? Na tradução, Kaufmann é o homem que compra, Geschäftsmann é o homem que faz negócios. Então também o comerciante no português, né? E ele foi um profissional de extrema importância porque ele recebia o que cada família produzia e, por sua vez, ele abastecia essa família com o que ela não produzia, mas precisava para o dia a dia. E esse trabalho também ele fazia entre a colônia e os centros maiores. Então ele levava o excedente de produção local para os centros maiores e de lá trazia o que a colônia não produzia, mas precisava. Até a gente exemplificou com alguns produtos como o tecido, algumas ferramentas, o sal, o café. Isso ele trazia de fora então para abastecer a colônia. Pessoal, aqui a gente entra num outro espaço que nós nomeamos ele de um espaço dos pioneiros. Vocês lembram lá no início que eu falei aquele trabalho de resgate histórico? Todas as fotografias de imigrantes pioneiros que a gente conseguiu resgatar, ela serviu de base para o escultor fazer uma escultura, representando então cada um desses pioneiros. A gente sabe que certamente não estão todos eles aqui, mas a gente sempre fala que esse espaço ele faz uma homenagem a todas as pessoas que plantaram as sementes
da onde nasceu e germinou a cidade de Nova Petrópolis. Outra coisa bem importante nessa história que a gente conta, aqui vocês vão ver só rostos masculinos. Isso tem um significado bem importante nessa história que a gente conta. Há 200 anos atrás, a cultura germânica ela era tão machista, tão paternalista quanto qualquer outra cultura 200 anos atrás, onde a mulher trabalhava tanto ou mais do que o homem, mas ela não tinha o reconhecimento na sociedade. Então aqui a gente deixou só rostos masculinos e depois ela sempre fica de costas quando a gente fala dela, tá? Mas depois vocês passam na frente dela, onde tem uma escultura representando e homenageando a mulher imigrante, onde na plaquinha diz o seguinte, que a mulher imigrante era uma mulher bela, delicada, feminina, sensível, mas principalmente confiante no futuro. Imaginem vocês a força e a garra dessa mulher para vir junto com o marido ou com a família e enfrentar todos esses desafios que eles tiveram que enfrentar, que a gente viu aqui. Só uma mulher muito forte, guerreira, lutadora e trabalhadora para fazer isso. E lá ela está representada de pé descalço, justamente representando esses desafios que não devem ter sido poucos, né? Pessoal, a visita guiada ela termina aqui, tá? Eu faço mais algumas pequenas observações. Se quiserem olhar a fotografia resgatada, ela está impressa nas plaquinhas com o trabalho artístico do escultor, para fazer escultura com base nessa fotografia. As informações que vocês vão encontrar nas placas não é pela importância de cada pioneiro, mas sim o que a gente conseguiu resgatar de cada um. Depois, seguindo os caminhos, vocês vão entrar num outro espaço que vai falar um pouquinho sobre tradições e cultura, trazidas e algumas incorporadas como chimarrão. Tá? Tem um acesso com um cercado onde tem alguns animais domésticos, então tem galinha, ganso, pavão, tudo à vontade. Depois já faz a volta na frente da estrutura gigante, na frente da estrutura da mulher, e já vão se direcionando para a recepção também. Tá? Qualquer pergunta, ou aqui ou no cima, vão estar à disposição. E lá no final, eu vou preparar o microfone, tá? Vai ter a surpresa especial para vocês hoje. Tá? E eu explicar amanhã já não tiver, depois a gente conversa com ela. Tá legal? Bom, gente, vocês estão conhecendo que parque lindo. Gente, história, conhecimento, eu tô encantada. Cada detalhe, sabe? Cada escultura criada e desenvolvida. Um trabalho muito lindo, valorizando a colonização aqui na região. E olha as belezas do jardim, da natureza, dessas esculturas, cada uma com um detalhe, com a informação. Quanto é importante a gente enriquecer as nossas histórias, né? Os nossos registros dentro da nossa colonização. Ó, Espaço das Tradições e Culturas. Vem comigo, vamos lá. Gente, agora que tá bem gelado, bem frio, aqui representando as danças típicas, olha que lindo. Gelado, gente, tá muito gelado. O bolão, olha que bacana. Aqui, olha só que lindo o riacho que passa, o lago, é tudo muito lindo. Tiro ao alvo. Aqui o nosso querido chimarrão, gente. Olha que lindo. Representado por essa cuia. Aqui é o nosso chimarrão. Muito bacana. Muito lindo. Ó, até a lixeira tem verde.
todos os detalhes, o cuidado com cada natureza aqui no parque. Ó, o guarani, o chimarrão representado. Olha que bacana. Bom, trazendo um pouquinho para vocês, realmente um espaço lindo e tô surpresa porque a gente pensa um programa de viagens, como a gente enriquece com cultura, com histórias, com conhecimento de cada região, gente. Um passeio que eu moro aqui, né, no nosso estado, no Rio Grande do Sul, e não conhecia. Então eu fico muito feliz que esse quadro Viajando com a Andréa Grezana vai estimular a você trazer seu filho, sua filha, você casal de namorados, esposa, enfim, é para qualquer pessoa. História, conhecimento, olha a cerveja aqui, ó, representado pela cerveja, uma caneca de cerveja. Então é muito importante a gente saber que a gente tem dentro da nossa região lugares lindos para se visitar e se conhecer, valores muito acessíveis de visitação, gente. Muito possível se organizar, vir um final de semana e vir aqui passear e conhecer. Então, a cidade aqui de Gramado, Nova Petrópolis, é tão pertinho de Porto Alegre. A gente está aqui com uma turma muito bacana, pessoal de fora de Minas, do Nordeste. E tu vê como a gente tem aqui na nossa região a possibilidade de conhecer e estar perto de coisas que a gente acaba não conhecendo. Eu sou uma que não conhecia e estou muito feliz de poder trazer nesse meu programa essa experiência para vocês e para que vocês possam vir aqui e conhecer e aproveitar esse parque lindíssimo. Ai, gente, olha só que coisa mais fofa a experiência aqui, ó, desse espaço todo lindo, desse jardim. E aqui, essa escultura final que o nosso guia, que é um dos proprietários, estava falando, que é uma escultura com mais de 5 metros de altura. Gente, olha que lindo, representando a família germânica. Muito lindo. Esse aqui é a figura que representa esse parque lindo para vocês. Olha só, coisa mais linda. E eu vou trazer aqui. Está representado a mulher guerreira que veio junto com um homem imigrante e foi essa guerreira, conforme o guia estava falando, que representa todas as mulheres que possuem essa fibra de estar sempre encorajando e cuidando das nossas famílias. A mulher, ela tem essa força, né? Ela é a matriarca, ela é aquela que ampara, que cuida, que gera vida. Então, que linda escultura e representada aqui pela mulher na colonização, nessa pedra muito linda, com essa homenagem. E olhem só que presente a gente poder assistir o nascimento de um cabritinho. Olha só a vida. Ai, a mamãe tá ansiosa. Vou levar ela pra lá, velho. Ó, vão levar para que se aquecer. E a mamãe deixou, porque ela entendeu que precisa se aquecer. Olha só que amor. Oh, vai lá, Meg. Ai, que linda. Parabéns, Meg. Parabéns, Meg. Bom, e chegou a hora do almoço, porque a gente também tem fome, né, gente? Então, depois desses passeios lindos, o almoço aqui em Nova Petrópolis é no Plátano Grill, restaurante e churrascaria. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Então, vocês conhecerem aqui onde nós vamos almoçar. Um restaurante grande, churrascaria e restaurante buffet. Um espaço bem grande para você vir aqui conhecer Nova Petrópolis. Fica bem fácil acesso em frente do parque
muito conhecido de visitação aqui de Nova Petrópolis. Então, lá vamos nós almoçar e aí você já sabe aqui, já conhece onde fica o restaurante. Bom, então nós chegamos aqui para conhecer o Parque Aldeia do Imigrante, que é um parque muito tradicional aqui da cidade de Nova Petrópolis. Então vem comigo que nós vamos conhecer o parque e você vai vir junto comigo. Bom, estamos aqui então iniciando o nosso passeio aqui no parque, tudo bom? Aqui a turma, pessoal muito simpático. Olá pessoal, então vamos conhecer o Parque do Imigrante. E nós vamos de carrinho, gente, vem comigo. Bom, então vamos iniciar o passeio. Aqui vocês vão acompanhar. Quem quer quando vem também pode fazer o passeio com o trenzinho aqui, com esse carrinho. Muito legal, ó. E agora vocês vão acompanhar tudo de perto, gente. Esse eu adorei, essa questão do carrinho. Pra vocês, ó, pra mostrar, ó. Aqui tem, ó, as lojinhas também que você encontra dentro do Parque do Imigrante. Tem lojinhas. Gente, esse parque é muito bacana porque ele traz realmente o layout, a arquitetura dos imigrantes aqui da região, né? Ele foi um dos primeiros lugares realmente da colonização aqui em Nova Petrópolis. Aqui tem shows, eventos. Aqui ó, tem mais um espaço, um restaurante dentro do parque, uma lancheria. Aqui ó, brinquedo para as crianças, mais espaços de lojinhas. Tem, olha, tem bastante espaço mesmo de comércio aqui, gente. Olha só que amor. Ai, tudo muito lindo, né? Ó, restaurante dentro do parque. Olha. Ter que visitar a Capela do Imigrante, uma devota aqui, praticante, trazer para vocês aqui a capela, ó, Senhor Fernando Henrique Cardoso, homenagem, olha que bacana, Capela do Imigrante, de 1875 a 1910, gente, olha só que coisa mais linda. Ai, que encanto essa capela. Bom, dizem que quando você entra numa capela que você nunca entrou, você tem que fazer um pedido. Então, vamos fazer o nosso pedido aqui dentro dessa linda capela, gente. E vamos aqui, ó, fazer o nosso sinal da cruz. Pedir a bênção aqui na capela, para que a gente prospere com o nosso programa, que a gente possa trazer novos lugares lindos e que seja um ano de muita prosperidade para todos, em meio a essa loucura dessa pandemia, e que a gente possa, a cada programa de viagem, trazer esperança e renovar a casa de todos vocês com lugares novos, com novas sugestões, para que você se motive. Esse é o nosso sentido e esse é o nosso pedido nessa capela, que a gente
prospere com esse programa e com todos os trabalhos que a gente está ampliando aí no nosso programa Andréa Grezano. Coração quente, olha só que lindo aqui, ó, o detalhe do chafariz, das memórias. Dá para trazer um cadeadinho aqui, fazer um pedido aqui nesse lago lindo, hein? Ai, que coisa mais linda. Amei um passeio de cisne. Na próxima voltaremos. Aqui nós estamos retornando lá para a base. Então vocês conheceram um pouquinho aqui comigo desse parque lindo, que vale a pena vir visitar, fotografar, curtir, conhecer um pouco de história. Tudo isso aqui dentro do Parque Imigrantes, em Nova Petrópolis. Bom, e agora nós vamos aqui conhecer o famoso labirinto. É um jardim verde, né, com esses arbustos que proporcionam um labirinto que é tão bacana, né, gente? Quem não teve seu momento criança de querer se brincar, de passar por um labirinto? Então a gente vai entrar no labirinto, vamos ver se a gente vai se perder no labirinto. Vamos entrar então no labirinto? Se eu me perder, gente, direita, esquerda ou direita? Vamos pela direita? Então vamos, ó, a turma, ó, vou eu pela direita e a turma vai seguir. Estamos no destino. Chegamos! Chegamos, vitoriosos! Claro que chegamos com a ajuda dos universitários. Chegamos, gente! Ó, a nossa turma aqui de hoje do passeio. Pessoal da onde? Recife! Recife, gente! Olha que demais! Olha essa turma, essa família linda. Aqui, toda de Recife, aqui curtindo junto com a gente. E nós conseguimos chegar, né, turma? É, com ajuda, mas deu certo. É verdade, é verdade. Então, ó, estamos aqui, ó, no topo do labirinto. Agora achar a saída. Gente, pra vocês terem uma ideia, no topo do labirinto. Quero ver a gente conseguir voltar agora. Impressionante. Demais, então vamos que tem mais programa Andréa Grezano para você. Viajando com a Andréa Grezano, com muitas emoções, aqui na cidade de Nova Petrópolis. Gente, olha só, não podia deixar de mostrar para vocês um ônibus típico da região que faz o passeio aqui na cidade. É isso mesmo? Isso aí. Nós visitamos alguns principais bairro de Nova Petrópolis, falamos sobre a cultura e imigração de Nova Petrópolis, e vocês passam a conhecer, os turistas e as pessoas locais também passam a conhecer as suas raízes da sua localidade ou de Nova Petrópolis, né? Muito bom, então vamos conhecer aqui esse ônibus, gente, típico, inclusive com as músicas da região. Olha que amor, gente! Que demais! Bom, então você já sabe que pode vir aqui passear. E nós vamos sentar aqui porque hoje não vai dar tempo. Mas a gente vem em outro momento passear pela cidade. Vamos mudar aqui, ó. Em outro momento a gente vem passear aqui em Nova Petrópolis e pegar esse ônibus e visitar toda a cidade. Então aguardem, mas agora vocês conheceram essa possibilidade desse passeio com esse ônibus lindo. Então, Viajando com a Andréa Grezano segue, vem comigo. Bom, e agora nós demos uma paradinha aqui na Galeria Aspen. E, gente, olha que bacana, uma loja específica dermatológica com óleo essencial da rosa mosqueta. Aquele óleo que a gente sabe que realmente é cicatrizante e rejuvenescedor, gente.
porque a rosa mosqueta tem um poder diferenciado. E aqui a loja, você encontra todos os produtos, olha que bacana, produtos todos à base de rosa mosqueta, o óleo essencial da rosa mosqueta. Perfumes, fragrâncias, a nossa turma. Então aqui você encontra todos os produtos de rosa mosqueta. Sabe aquela mamãe que quer fazer e cuidar da cicatriz, de estria, cicatrizes? Uma coisa que eu achei bacana aqui, gente, esse gel para a região da área dos olhos, para quem tem bolsa de olheira, ele reduz a expressão da área dos olhos, melhora, né? Então elimina inchaços, antissinais, muito bacana. Enfim, todos os produtos rosa mosqueta. Olhem só a arquitetura. Bom, estamos retornando agora para Gramado. Passeio encerrado aqui pela Gramado. Somos a agência Gramado Receptivo, uma agência situada na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Nessa quarentena, não paramos. Continuamos com os nossos trabalhos, nos readaptando, nos organizando para ser tomadas e, claro, sempre cuidando e visando a saúde dos nossos visitantes. Estamos utilizando em nossos veículos um nebulizador atomizado. O produto escolhido é o Letamax, que tem como princípio ativo o quaternário de amônio de 5ª geração. Esse princípio ativo já é muito utilizado em hospitais para desinfecção de ambientes. E, além disso, ele tem sido utilizado no mundo inteiro no combate à Covid-19. Os nossos motoristas estão usando todos os utensílios para segurança, uso de luva. Sim, seria uma batalha épica! Mas tenho certeza que ele venceria facinho. O quê? Bem capaz! Seria uma batalha extremamente batalhada. E é claro que ele não venceria, Ronald. Você não entende nada de batalhas épicas mesmo, Pangaré. Ele venceria, e se tivesse uma revanche, venceria de novo. Não venceria, não! Venceria sim! Não venceria, não! Sim, sim, sim! Não, não, não! E aí, guris? Que gritaria é essa? O que tá rolando? Malhada, o Ronald não sabe nada de batalhas épicas e fica dizendo que eu não sei nada de batalhas épicas, tanto que ele nem sabe quem venceria esta batalha épica. Como assim, batalha épica? Do que vocês estão falando? Da grande e espetacular, a batalha mais épica de todos os tempos. Patozilla, o rei dos pato-monstros, contra... Panga Kong, o titã da Ilha da Pamonha. O Patozilla faria picadinho do Panga Kong, só com uma única rabada da sua cauda veloz. Cauda veloz? Isso aí é coisa de lagartixa alienígena. O Patozilla certamente iria tremer de medo só com o grito feroz do Panga Kong. Isso! Grita bem alto pra chamar a mamãe gorila! Afinal, o Patozilla tem muitas habilidades que o Panga Kong não tem, como nadar nas profundezas do oceano. A habilidade de fugir pra água, você quer dizer, né? Assim é fácil. A habilidade do Panga Kong é muito mais interessante, porque ele tem um dedo polegar. E pode segurar os objetos. Ui, que apelão! Pode segurar o objeto que quiser, porque quando o Patozilla soltar o seu bafo radioativo, já era. Ah, tá.
E desde quando ter bafo é uma habilidade? Habilidade. É melhor mandar esse monstrão escovar os dentes, Ronald. Não adianta, Pangaré. Não adianta. Um gorila, por maior que seja, jamais venceria o Patozilla. Não é um gorila qualquer. É o Panga Kong. O ser mais forte do universo. Toma isso, lagartixa do banhado! Patozilla! Patozilla! Panga Kong no poder! Cara feia pra mim é fome! Vai pra cima dele! Passou! Passou! Passou um avião! E nele tava escrito Patozilla campeão! Portanto, venceria sim. Não venceria não! Venceria sim! Não venceria não! Venceria sim! Não, não e não! Sim, sim e sim! Meninos! Ainda essa história de batalha épica? Onde já se viu dois amigos ficarem discutindo assim por uma bobagem? Até porque vocês sabem que não seria nem o Patozilla e nem o Panga Kong que venceria, né? Não! Claro que não! Quem acabaria com essa história seria a Mega Malhada, a destruidora de batalhas épicas. E agora, Ronald, quem poderá nos ajudar? Precisamos de um novo monstro, Pangaré! Sim! Um monstro super poderoso! Sim! Um monstro que represente a nossa coragem! Sim! Um porco zumbi! Não! Ah, deixa pra lá. O que é que você viu? Peraí, Pangaré! Ele se chamaria Zumbi Bacon!